O título da mensagem de hoje é Céu, como é? Filipenses capítulo 3, versículos 20, diz o escritor bíblico: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Prezado ouvinte, não sei se você sabe, mas existem religiões que negam os dois lados da vida após túmulo. Negam a existência do céu e negam a existência do inferno. Quero dizer que a Bíblia fala desses dois lugares. E a Bíblia descreve o céu como um lugar real. A palavra céu é mencionada 276 vezes apenas no Novo Testamento. As Escrituras se referem a 3 céus. E a pessoa que teve a aventura, ainda vivo, de ir a esses 3 céus, foi o apóstolo Paulo. Então ele revela na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 2 a 9, quero dizer, porém, que ele não se identifica. Por que não? Para evitar que alguém lhe desse um valor além da forma correta de um cristão se portar, que ele viesse a se encher de vaidade pela revelação que havia tido. Então diz assim o texto: conheço um homem em Cristo. Quem era ele? Ele próprio. Está contando a sua experiência. Que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, céu e paraíso são palavras sinônimas. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê e o que de mim ouve. Então ele estava sendo muito humilde, não querendo que as pessoas com as quais ele convivia, que lhe desse uma importância tão grande que suplantasse a própria condição de ser humano, como um tipo de um anjo, de um ser celestial em forma humana. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, se existe um terceiro céu, então também deve existir 2 outros céus. O primeiro é geralmente chamado, no Velho Testamento, de firmamento, o qual aparece como um arco que cobre toda a terra. Esse é o céu que contém nuvens, a área onde os passarinhos voam. O segundo céu é o espaço interestelar, o qual é a residência dos seres angélicos supernaturais e objeto de celestiais. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 18, e disse Deus: haja luminares da expansão dos céus para ver separação
entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares da expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era muito bom. Agora, o terceiro céu, cuja localidade não é revelada, é a residência do Deus triuno. O plano de Deus é de encher o céu com os seguidores de Jesus Cristo. Não é de estranhar que a palavra céu é usada com o mesmo sentido que vida eterna. Jesus prometeu preparar lugar para os cristãos verdadeiros no céu. João 14, versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, céu também é o destino dos santos do Velho Testamento, que morreram confiando na promessa de Deus de um Redentor, como nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz, subindo Jesus ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aquele que crê em Cristo não vai perecer, vai ter vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Depois destas coisas eu vi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Aqui está, meu prezado ouvinte, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Aí está que o céu é um lugar para toda a humanidade quando aceita as condições que Deus impôs na sua palavra para que possamos ser participantes dessa felicidade eterna. E o apóstolo João foi muito privilegiado em ver e relatar sobre a cidade celestial. A cidade é cheia do brilho de pedras preciosas, jaspes claro como os cristais. O céu tem 12 portas, Apocalipse 21, versículo 12, e 12 fundamentos, Apocalipse 21, versículo 14. O paraíso do jardim do Éden é restaurado, o rio da água da vida corre livremente e a árvore da vida está disponível novamente, dando fruto mensalmente, com folhas que são para a cura dos povos. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Por mais eloquente que João tenha sido em sua descrição do céu, a realidade do céu vai muito além do que um homem finito pode descrever. No entanto, podemos saber que o céu é mais real do que essa terra que nós vivemos. Parece uma terra imovível, como não será mais possível qualquer abalo sismático. Mas a Bíblia declara que o céu se reserva, a terra se reserva como um tesouro para o dia de juízo, em que os elementos ardendo se fundirão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está no capítulo 3 de 2 Pedro, versículos 7 a 9.
Agora, uma pergunta muito pertinente. Que tipo de pessoas não entrarão no céu? Poderíamos ter terminado a mensagem sem fazer uma pergunta como essa, mas a Bíblia também dá uma resposta a esta pergunta. Por que dá resposta? Para que você, que está em vida, você possa tomar uma nova direção na sua vida. Isso é questão espontânea, decisão pessoal. Jesus declarou em Mateus 7, 13, 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E o que diz a Bíblia, então, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, quase na conclusão da Bíblia. É o penúltimo capítulo da Bíblia, no livro do Apocalipse, porque ela termina com o capítulo 22. Mas diz assim: quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a Bíblia descreve o céu como um lugar de felicidade plena, real, e essas vezes que a Bíblia apresenta são 276 vezes. Isto apenas no Novo Testamento. E as Escrituras se referem a 3 céus, como nós já ouvimos nesta mensagem. Que Deus possa abençoá-lo, meu prezado ouvinte, e você que, se não aceitou ainda a Jesus como Salvador, lembre-se da palavra dele em João 14, 6. Eu sou o caminho, não um caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você estranhe a conjugação do verbo vem ou vai. Por que vem? Porque Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então, aí está a palavra de Jesus, vem, senão por mim.